Se você vai fazer a prova do Colégio de Aplicação Colune neste ano de 2025, então você está enfrentando a obra A Cidade dos Cinco Ciprestes, de Marina Colasanti. Olha, muita gente está falando o seguinte: professor, esta é uma obra muito simples, estou muito tranquilo, mas tem que tomar cuidado. Não se enganem com essa aparente facilidade da obra. São 5 contos com o mesmo início, mas eles têm finais diferentes. E isso tem uma implicação muito forte, muito poderosa na hora de você fazer a interpretação adequada. Vamos lá? Vamos enfrentar? Bom, primeiro ponto que a gente precisa considerar é que não são apenas 5 contos. Eles pediram para vocês lerem a obra. E a obra começa numa parte que indica o seguinte: onde o tesouro se encontra. Por quê? A Cidade dos Cinco Ciprestes é onde as personagens aqui do conto vão procurar o tesouro. E o tesouro aqui, ele tem um sentido profundo, todo mundo já deve ter percebido isso. O tesouro aqui é a felicidade. A própria autora já coloca nesse início da obra o seguinte: não seria a vida de todos nós a procura de um tesouro? O raro tesouro da felicidade? Ou seja, essa procura pelo tesouro na Cidade dos Cinco Ciprestes é a busca do ser humano pela felicidade. Tudo bem até aí? Então vamos lá, vamos enfrentar o primeiro conto. O primeiro conto, que é 5 ciprestes vezes 2, a primeira parte dele diz o seguinte: não era um homem rico, nem era um homem pobre. Era um homem apenas, ou seja, o gênero humano todo. São todas as pessoas que buscam, de um jeito ou de outro, a sua felicidade. Esse sujeito, ele teve um sonho. Ele sonhou que um pássaro pousava na sua janela e lhe dizia: há um tesouro esperando por você na Cidade dos Cinco Ciprestes. Quando o cara foi perguntar ao pássaro onde ficava esta cidade, ele assustou o pássaro e também o sonho e acordou. Só que ele acordou com isso na cabeça. Que cidade é essa? Que tesouro é esse? E começou a perguntar para as pessoas: você sabe onde fica a Cidade dos Cinco Ciprestes? Sabe onde fica a Cidade dos Cinco Ciprestes? Ninguém sabia, ninguém soube lhe dizer. Porque essa é a realidade. Se você perguntar para as pessoas: olha, como é que eu faço para ser feliz? Qual é o caminho para a felicidade? Experimente colocar isso na internet. Você vai ver as mais variadas opiniões acerca disso. E outra coisa, normalmente a pessoa, sendo muito sincera, ela vai dizer o seguinte: olha, existem possibilidades, mas eu mesmo que estou apresentando uma aqui, não posso lhe dizer que eu sou plenamente feliz, que eu encontrei o raro tesouro da felicidade. Então, essa busca é uma busca que não encontra uma pessoa específica que lhe pode dizer, ou que lhe possa dizer, que a felicidade está em tal lugar. Mas aquilo foi um sonho, foi uma sugestão, porque essa ideia de felicidade chega até a nossa mente através de um filme, através de uma conversa, através de um livro, ouvir falar. Então, ele vende tudo que tem depois que recebe essa informação através de um sonho comum, vende tudo que tem e vai atrás desta Cidade dos Cinco Ciprestes. E aí ele caminha, ele sobe morro, ele desce morro, ele atravessa lagos e rios. Isso mostra o esforço que nós fazemos para encontrar a felicidade. Trabalhamos muito, fazemos tudo, corremos atrás, escolhemos e muitas vezes, ou pelo menos nesta obra, a maior parte das vezes, não encontramos a felicidade. Só um aqui a encontra e nós vamos ver por quê. Muito bem. Esse cara, então, ele anda para lá, anda para cá, procurando. E depois de muito procurar, ele vê a silhueta de 5 ciprestes
numa cidade e ele fica muito feliz. Achei o meu tesouro. Antes de chegar na cidade, porém, ele, porque se sentia muito cansado, resolveu parar próximo a um poço, pegou água, cuidou do cavalo e falou: eu vou dormir aqui esta noite. E entrou num sono pesado, até que um malfeitor chegou ali perto dele com uma espada, deu com a espada no pescoço dele, cortou-lhe a cabeça, jogou o corpo dele para os cães, pegou a cabeça com a mão pelos cabelos e jogou dentro daquele poço. E aquela cabeça foi descendo devagar até passar por um baú repleto de joias que saíam pelas frestas do baú, lá no fundo do poço. Mas aquela cabeça já não tinha mais vida, o tesouro que estava ali tão perto já não servia mais para ele. Ou seja, nesse caso, o indivíduo procurou a felicidade, se esforçou tanto, mas o tempo dele de vida acabou. Olha que interessante. O próximo conto, ou a segunda parte desse primeiro conto, 5 ciprestes vezes 2, mostra também a mesma coisa. Sonho, passarinho, pergunta onde é que fica a cidade, ninguém sabe, vende tudo e vai atrás da cidade dos 5 ciprestes, ou seja, vai atrás da felicidade dentro de um modelo. A felicidade que ele procurava é a felicidade que tinha de ser assim, cidade com 5 ciprestes. É quando nós procuramos a felicidade porque nós idealizamos a felicidade. Felicidade tem que ser assim. Eu quero esse emprego, eu quero me casar com uma pessoa desse jeito, eu quero esse tipo de bem, esse tipo de carro, esse tipo de casa. Enquanto eu não tiver nada disso, não serei feliz. Então, esse indivíduo sai à procura da cidade dos 5 ciprestes e ele passa por uma cidade depois de muito procurar, porém, apenas 4 ciprestes na cidade. Ele passa a ver e fala assim, não é aqui. Ou seja, essa felicidade aí, essa oportunidade, ela está diferente daquilo que eu estou procurando, não me serve. E vai embora. Porém, ele não sabia que na noite anterior, durante uma chuva, um raio destruiu um dos ciprestes e ele tombou. Então ele não pôde ver. Era ali. A felicidade dele era ali, mas ele não soube identificar. Muitas vezes é assim. A oportunidade ela chega até nós e nós não sabemos identificar. Perdemos por falta de capacidade de identificar aquilo que realmente pode nos fazer feliz. Interessante, né? Vamos para o próximo conto. O próximo conto, ele é bem interessante e ele tem algo que o torna assim mais emblemático do que os outros. Além disso, antes de entrar neste outro, ela vai dizer o seguinte: mas um conto é apenas um conto que eu conto, reconto e transformo em outro conto. Professor, o Colune pode pedir para a gente começar desse início e fazer um outro conto? Com um outro final agora, do nosso jeito? Sim, mas isso me parece muito óbvio. E a banca do Colune não costuma ser óbvia. Ao contrário. Os temas do Colune são praticamente inatingíveis. E que bom que é assim. Senão fica previsível, fácil, desvaloriza o concurso. Então, se você pensar neste homem que teve a cabeça decepada, você pode pensar numa continuidade a partir dali, o que seria uma fanfic. Então você pode dar continuidade como esse malfeitor que cortou a cabeça, pegou o dinheiro dele e depois ficou sabendo que o tesouro estava lá dentro do poço, sonhou também com um pássaro, quem sabe? É você que vai inventar uma continuidade. E aí esse cara acha esse tesouro, fica muito rico, mas nunca lhe sai da cabeça a imagem daquele homem que ele matou. Apesar daquele homem ter permitido que ele encontrasse o tesouro, e ele
apesar de ter ficado rico, não conseguia tirar de dentro de si aquela angústia por ter matado alguém naquele dia. Você pode dar uma continuidade assim, ou pode pensar até mesmo que assim que a cabeça atingiu o fundo do poço, o cara acordou, era um sonho, e ele acordou e pensou, poxa, o tesouro está dentro do poço. Foi lá, inventou um engenho qualquer, desceu, pegou, foi rico, mas não foi feliz. Você pode frustrar também essa possibilidade de a pessoa ser feliz, ou pode fazer com que a personagem seja também feliz. Tá joia? Então tá, vamos pro próximo, porque tem bastante coisa. O próximo, pessoal, é justamente a cidade dos cinco ciprestes. É o que deu nome à obra, porém, esse aqui não tem cidade. Mesma coisa, sonha, passarinho fala que tem tesouro, cinco ciprestes, ele sai, vende tudo, procura. E o que acontece com este aqui? Ele chega num local lá em cima, cinco ciprestes, majestosos, mas não havia cidade. Ele ficou frustrado. Dormiu aquela noite, fez da sua contrariedade, da sua angústia o travesseiro, porém no outro dia, quando ele acordou, ele sentiu aquele lugar lindo. Ele gostou dali, aquela atmosfera, aquele nascer do sol que se projetava no horizonte, ali na atmosfera, como se tivesse ouro em pó. Ela fala desse jeito, então ele ficou muito impressionado com aquilo e resolveu construir a família dele ali, a casa, e aquilo foi crescendo, foi se desenvolvendo. Então, nesse caso, o tesouro, ele passou a ser sem nenhuma importância. Ela chega no final e diz assim, o tesouro, o baú repleto de moedas de ouro, dorme esquecido no escuro coração da terra. Ou seja, o cara, dessa vez, ele conseguiu ser feliz. Por quê? Ele teve atitude. Ele não encontrou a felicidade modelo. Cidade com cinco ciprestes. Só encontrou os cinco ciprestes. Mas ele se colocou na condição de construir. Esse foi o único realmente feliz aqui. Pode perceber isso. Os outros não, porque os outros estavam procurando uma felicidade modelo, tá? Aí nós vamos para a sombra dos cinco ciprestes. Este aqui, mesma coisa, sonho, passarinho, ninguém sabe onde é a cidade de cinco ciprestes, vende tudo. Encontra a cidade com um cipreste, não serve. Encontra a cidade com dois ciprestes não me bastam. Encontra com três, encontra a cidade com quatro ciprestes, e ele pensa, poxa, estou próximo. Aí, de repente, ele caminha, cidade com 6 ciprestes. E aí, quando ele entra na cidade com 6 ciprestes, ele fala, não é isso. Ou seja, era mais do que a expectativa dele, mas ele não queria. O que ele faz? Volta na cidade que tinha 4, planta mais um, mas aí surge a figura de um bandoleiro, surge a figura de um mercador rico que estava com uma carga de ouro. Aí, a Marina Colasanti, o que ela faz nesse ponto? Ela faz o seguinte, ela suspende a narrativa e fala o seguinte, muita coisa ainda vai acontecer até que o bandoleiro e o mercador vão se encontrar numa floresta e o bandoleiro vai roubar a carga valiosa de joias. E vai pegar essa carga valiosa, vai esconder na cidade onde havia 5 ciprestes, justamente onde o camarada que havia encontrado 4 ciprestes na cidade plantou mais um. Neste ponto aqui, o Colune pode pedir para você, por exemplo, ser o bandoleiro. Você se coloque-se no lugar do bandoleiro, do conto, e faça um relato a partir do momento em que ele sai da cadeia até o momento em que ele vai ser enforcado. Pode pedir para você fazer o relato. Seria interessante, 25, 30 linhas. O último, gente, o último conto é o que mais guarda semelhança com o que Marina Colasanti começou a falar no início da obra, que ela estava lendo um ensaio e lá foi citado o conto. Qual conto que foi citado, gente? Qual conto?
Estou confuso aqui, estou esquecendo. Qual era o conto citado? As Mil e Uma Noites. O conto das Mil e Uma Noites. Como que é esse conto das Mil e Uma Noites? No conto das Mil e Uma Noites, o sujeito sonha, ele vai atrás desse tesouro, porque falaram que tinha um tesouro esperando por ele numa cidade, e aí ele anda, ele caminha, ele viaja só para descobrir no final que o tesouro estava na própria casa dele. Esse último conto trabalha muito bem isso. Ele faz uma intertextualidade muito forte com esse conto das Mil e Uma Noites. Por quê? Porque o cara sai, alguém compra a casa dele, planta 6 ciprestes, um morre porque foi plantado em cima do cofre com dinheiro. O cara está pelo mundo procurando a cidade dos 5 ciprestes, quando na verdade a cidade dos 5 ciprestes é a própria cidade onde ele estava e o tesouro estava na própria casa dele. Galera, beleza até aqui? Próxima aula nós vamos analisar o outro livro, a outra obra também de Marina Colasanti. Valeu? Forte abraço.